Estudando o Evangelho, capítulo 47, Liberdade Cristã, parte 1. Abre aspas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Fecha aspas. Fixando os limites da liberdade cristã, em outras palavras, estabelecendo regras para o bom tom evangélico, adverte Paulo aos membros da igreja por ele fundada em Coríntio, na Grécia, no capítulo 10, versículo 23 de sua primeira epístola, quanto à liceitude e conveniência das coisas. A orientação paulina é sábia e equilibrada, uma vez que favorece a nossa compreensão quanto ao comportamento heterogêneo dos homens em determinadas circunstâncias da vida em comum. Para maior clareza da passagem em estudo, reproduzimos-la também segundo outras traduções bíblicas. Abre aspas. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Fecha aspas. Em primeiro lugar, realcemos o respeito ao livre-arbítrio individual no substrato ético do cristianismo. Tudo é permitido ao homem, mas ele modificará essa liberdade de escolha, deixará de usar essa permissão, tão logo a espiritualidade lhe apresente mais amplos horizontes evolutivos, ou a evolução lhe mostre mais largos panoramas espirituais. O homem pode fazer isto ou aquilo, desde que nisto ou naquilo se compraze. Escravo, contudo, é o homem na colheita, pois que livre o é na semeadura. O pensamento do apóstolo dos gentios é algo parecido no tópico em análise com o do mestre, a quem Paulo tanto soube amar e cujo ideal tão bem soube servir, quando rogava pelos discípulos na chamada oração sacerdotal, abre aspas, Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, fecha aspas, João 17, 15. A advertência de Paulo leva-nos inicialmente a refletir quanto à conveniência ou não de certas coisas. Impele-nos inicialmente para um detalhe significativo. Quando o homem acorda para as eternas realidades do bem e da moral, do sentimento e da cultura, certas normas da vida social são para ele evidentemente lícitas, mas não lhe convêm. Não convém porque não edifica, não constrói intrinsecamente, não aprimoram, não aproveitam aos espíritos imortais. Estudemos o assunto delicado, sem dúvida, sobre alguns aspectos da vida de relação. A vida social, em tese, é agradável e necessária, algumas vezes à manutenção do círculo de amizades que o homem forja dia a dia. Há criaturas, no entanto, que colocam este problema em termos tais que chegam a afirmar, abre aspas, a minha vida social é tão intensa, tão absorvente, que não me sobra tempo para mais nada, fecha aspas. É o caso então de se ponderar com o apóstolo. É lícito manter a vida social, contudo, se tal programa, por sua intensidade, se torna obsessivamente escravizante e escravizante obsessivo, com prejuízo para um outro sublime programa, o da ocupação espiritual, obviamente não convém, porque não edifica. Outro caso, agora relacionado com as diversões. Há pessoas que as frequentam quase durante a semana inteira, não reservando sequer uma noite para visitar a um doente, a um encarcerado, a um sofredor, a um amigo que atravessa uma provação. Comparecer às diversões destrutivas, naturalmente, é coisa lícita, inclusive porque arejam e educam o espírito, aliviando-o das sobrecargas mentais de um dia de intenso labor. É lícito, sem dúvida, mas não convém ao aprendiz de boa vontade procurá-las excessivamente muitas vezes na semana, porque estas noites serão mais cristamente vividas se utilizada na visita aos necessitados ou no cumprimento, enfim, de alguma tarefa espiritual.
O problema, em suma, da criatura realmente interessada em dinamizar a própria renovação é o da vivência cristã do maior número de horas. Renovar é libertar-se. Libertar-se é ascender na compreensão, no entendimento. Cada hora em nossa existência é uma oportunidade que nos compete valorizar, utilizando-a no bem em qualquer uma das suas variegadas modalidades. Frequentar as diversões educativas, simplesmente as educativas e nunca as licenciosas, uma vez por outra é coisa lícita. Delas não nos pretende o espiritismo privar. Tornar-se, contudo, o homem escravo das filas, obsidiar-se pelo número de espetáculos, não convém porque não edifica. Penetremos bem o pensamento de Paulo. Abre aspas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Fecha aspas. Fim do 47º capítulo.